Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre as migrações. Em questão dessas migrações, nós vamos dar ênfase principalmente sobre a questão dos africanos, tá? Que vieram para o Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre a forma como esses povos foram tratados, as causas dessas imigrações, tá? A situação dos imigrantes africanos no Brasil, desde os antigos escravos até os estudantes universitários atuais, é caracterizada pelo racismo da sociedade brasileira. Africanos foram trazidos para o Brasil como escravos desde meados do século XVI. O regime escravocrata foi aqui institucionalizado através de uma série de leis que determinavam quem era escravo e como seriam as punições, que incluíam práticas como torturas e marcas com ferro quente. O Brasil tem a maior população negra fora do continente africano. Estima-se que entre 1550 e 1855, o número de africanos trazidos como escravos tenha chegado a 4 milhões de pessoas. No ano de 2000, o número de imigrantes vindos da África era de pouco mais de 1.000 pessoas. Em 10 anos, esse número saltou para 35 mil. Então, é necessário que a gente entenda que o povo africano foi um povo tão importante para a formação econômica do Brasil, porque eles foram a mão de obra do Brasil, mesmo que de forma escrava, mas nós devemos reconhecer a luta, o esforço, a garra que esse povo teve, mesmo vindo para o Brasil de uma forma forçada. Eles aqui chegaram e desde o início mostraram sua força de trabalho, sua força de vontade. E a gente vai entender também que foi um povo que luta até hoje pelo reconhecimento de seus direitos. Uma população que foi tão importante, né, para a formação, como eu já falei, da economia do Brasil, e que até hoje tem que ir para as ruas, tem que reivindicar para conseguir direitos mínimos, né, que já deveriam ter sido introduzidos na sua cultura. E aí as principais rotas do tráfico, a gente vai ver aí, essa seta vermelha é o tráfico de escravos para o Oriente Médio e Mediterrâneo, e essa seta mais escura, o tráfico de escravos para as Américas, tá? E aí vocês observam que ele sai do continente africano e a sua maioria vem para a América do Sul. Exatamente nesse momento aí desse tráfico, a rotas de tráfico, era o momento aí que estava se formando o território brasileiro. E aí vocês observam que época aí das capitanias hereditárias, tá? Impulsionados por motivos diversos, como a fome, a conquista territorial, a fuga e perseguições políticas e religiosas, as crises econômicas, entre outros, os movimentos migratórios têm se realizado ao longo da história de forma contínua. Cada época marca seu motivo. A verdade é que os movimentos de população permitiram o povoamento do mundo e significaram a expansão de etnias, línguas, religiões e conhecimento no emaranhado processo que dá ao mundo atual os traços de grande diversidade e riqueza cultural que observamos. As chamadas grandes navegações ou grandes invasões, por exemplo, foram responsáveis pela colonização do continente americano a partir do século XVI e significaram a difusão da cultura dos europeus, a qual entrou em choque com as culturas das comunidades indígenas que já habitavam o território. E aí a gente vai ter dentro do território brasileiro uma diversidade cultural muito grande, exatamente por conta dessas migrações que vieram, o povo africano, os índios que aqui já faziam parte, e aí os imigrantes europeus e asiáticos, e com isso teve aí essa diversidade cultural que nós temos hoje em todas as regiões do Brasil. Esse deslocamento foi estimulado pelo expansionismo territorial das potências europeias da época, que buscavam fontes de matérias-primas e novos mercados para seus produtos. Portanto, tinha motivação geopolítica e econômica. Essa migração aumentou maciçamente no século XIX e começo do século XX. Paralelamente, perseguições políticas e religiosas, guerras e crises econômicas foram responsáveis por grandes deslocamentos humanos da Europa e Ásia para as Américas.
Outras partes do mundo sofreram estimulação migratória mais localizada, como é o caso da Austrália e Nova Zelândia, onde a perspectiva de melhoria de condições de vida, com a possibilidade de mobilidade social, ascensão econômica, e incentivou especialmente parte da população da Grã-Bretanha a emigrar. E aí a gente vai ver os movimentos migratórios do século XVI ao início do século XX. A seta azul vai falar sobre as migrações dos europeus, a seta amarela dos africanos, a vermelha asiáticos e a verde são migrações continentais. E aí vocês observem que a maioria das migrações, ele sai tanto de continente como a África, como a Europa, e aí em direção principalmente às Américas, tá? Causa das migrações atuais. Os movimentos migratórios atuais relacionam-se principalmente a duas causas. Primeiro, a busca por melhores condições de vida, que caracteriza os deslocamentos populacionais provocados pela miséria, que se concentra em algumas partes do mundo. Portanto, tem caráter econômico, constituindo fluxos ocorrentes migratórios de países pobres para países ricos. Por exemplo, pós-década de 60, no século XX, da Europa Mediterrânea para a Europa Ocidental. Na atualidade, do norte da África para países europeus, de regiões da América Latina para os Estados Unidos e Canadá. No Extremo Oriente para as Américas, essas migrações são vistas como o efeito colateral mais perverso da globalização. A fuga de regiões em conflito. Trata-se de migrações provocadas por guerras locais, portanto, tem motivação político-bélica, constituindo um verdadeiro êxodo para os países que recebem os refugiados. Esses deslocamentos ocorrem por uma questão de sobrevivência, as perseguições motivadas por conflitos étnicos e as atrocidades cometidas contra populações civis, tá? Mas é no continente africano que se desencadeia a maior quantidade de movimentos migratórios. São legiões de refugiados vagando pelo espaço local, à procura de abrigo, fugindo de guerras tribais, instabilidades políticas, questões raciais e religiosas. E aí algumas curiosidades para vocês. A tela Os Retirantes, de 1944, pintada por Cândido Portinari, demonstra uma realidade social relacionada com o fenômeno migratório. Os personagens da tela são migrantes, com pouca bagagem, indo para um lugar incerto. Provavelmente tenham sido obrigados a deixar sua terra por conta das condições de vida precárias. Essa foi e ainda é a realidade de muitos migrantes forçados pelas circunstâncias a abandonar o lugar onde construíram suas vidas. E aí abaixo vocês vão ver, né, a produção da referida tela. E aí, pessoal, quando a gente fala dessas questões migratórias, e nós estamos falando aí de um contexto étnico-racial, a gente entende que essas migrações, elas são importantes sim para essas diversidades culturais, porém, o migrante nem sempre ele vai ter essa oportunidade quando chega no seu local, aí no seu destino final. Quando nós falamos sempre de imigrações, a gente vai entender que nós temos alguns tipos de migrações. A gente vai ter as migrações internacionais, que são de um país para o outro, que são as consideradas aí migrações externas também, as migrações internas que acontecem dentro do próprio país, e aí vários motivos, como eu citei para vocês, é o que levam a essas migrações, porém a principal delas, que a gente vai citar sempre quando nós falamos de migrações, é a questão econômica, porque é uma das principais causas. As pessoas quando migram, elas vão em busca de melhores condições de vida. E aí, por que, professora, que tanta saída, né? Por que o continente africano aí é um continente de repulsão dessas questões migratórias até hoje? Exatamente porque essa população africana, elas não encontram essas condições de vida, elas não encontram uma alternativa melhor de sobrevivência dentro do seu continente. E aí a primeira alternativa que eles encontram é aquela migração interna, onde eles vão tentar migrar dentro do próprio continente, de um país para o outro, aí tentando encontrar um meio de sobrevivência melhor do que o que vivem atual. E aí, quando não conseguem encontrar esse meio de sobrevivência, tentam migrar para outros continentes, e aí a rota, a principal rota aí de atração desses migrantes, a gente sabe
que aí vai ser a Europa, onde vai ter países aí mais desenvolvidos, países que vão ter aí melhores condições para a sua população. Apesar dos altos índices migratórios em direção ao norte, tem proliferado nos últimos anos a migração sul-sul, que no caso da África utiliza rotas para a América, tá? Africanos e haitianos são tratados de forma diferente em relação aos imigrantes de outras nacionalidades que chegam ao Brasil. O mito do país acolhedor é derrubado. E aí, dentro desse assunto de questão de migrações e aí desigualdade de acesso, quando chegam a esses países, a gente vai ter aí alguns filmes e livros relacionados ao tema da aula. E aí a gente vai citar o The Pan, que é de 2015, Samba, 2014, Americana, também Os Brancos Sabem Dançar. E aí uma frase para vocês de Nelson Mandela: sonho com um dia em que todos se levantarão e compreenderão que fomos feitos para vivermos como os irmãos. E aí quando nós falamos dessa questão étnico-racial, não só nos Estados Unidos como no Brasil, a gente tem vivido um momento aí de pessoas indo para ruas pedindo direitos de igualdade, negros pedindo por respeito. Às vezes você entende que nós como população, nós temos que nos respeitar. Essa é a principal pauta levantada da população negra. Estamos aí vivendo um mês da consciência negra, então que nós venha a ser conscientes de que todas as cores, todas as vidas, elas importam, independentemente da cor, da religião. Então entender que o povo africano, quando migraram para o Brasil, eles trouxeram consigo não somente a sua força de trabalho, mas eles trouxeram consigo também a sua cultura. É uma cultura na qual muitas vezes nós nem sabemos, mas nós vivenciamos algumas religiões que são de cunho africano, a culinária africana. Então eles trouxeram riquezas culturais que fazem parte do nosso dia a dia. Então é isso, é respeitar a diferença e respeitar também as nossas igualdades. Então é isso, a nossa aula de hoje acaba por aqui. Acesse a nossa plataforma Eduque para que você possa ter tanto essa aula como outras aulas. Até a próxima aula.